Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um workshop da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Ao longo da sua curta vida, a Zero tem vindo a divulgar temas, pessoas e projetos com relevância para o ambiente. Hoje temos connosco a Eunice Maia. O nome não será conhecido de todos, mas se eu falar na Maria Granel, dificilmente não saberão do que se trata. O seu projeto começou por ser uma loja de produtos biológicos a granel, em que o cliente podia levar as suas próprias embalagens, mas tornou-se rapidamente num símbolo de um conceito que é felizmente cada vez mais tendência. Para a Eunice Maia, não fosse ela professora de formação, não se trata apenas de poupar sacos de plástico e aproveitar frasquinhos de vidro, mas conseguir uma verdadeira mudança de estilo de vida para que todos possamos ser mais depurados, mais conscientes e mais responsáveis. Workshops, conferências, projetos com escolas e até remodelação de despensas. Na Maria Granel todos os dias se trabalha para nos ensinar que a mudança é possível, porque, citando uma favorita da Eunice, Anne-Marie Bonneau, da Zero Waste Chef, nós não precisamos de um grupo de pessoas a praticar desperdício zero de forma perfeita, precisamos de milhões a fazê-lo de forma imperfeita. Muito boa tarde, Eunice, obrigada por ter aceito o nosso desafio. Começamos hoje com um pequeno grande passo. Vamos dar a volta às nossas despensas. Ana, muito obrigada por esta introdução tão querida, pelas palavras também de apoio e de carinho. Agradeço-vos muitíssimo a honra deste convite, e também a presença de todos que nos estão a acompanhar através do Facebook. Aproveito também para expressar o meu profundo reconhecimento e também gratidão pelo trabalho que desenvolvem na associação, e de forma muito particular, não só à Ana, mas também à Susana Fonseca, por todo o apoio, assistência, por todas as dúvidas e paciência para nos ajudar também enquanto conceito, enquanto empresa, precisamente nesta transição ecológica e na redução do nosso impacto. Por isso, muito, muito, muito obrigada. Eu preparei um suporte para nos ajudar, para nos conduzir nesta sessão que vou partilhar já de seguida. Vou, na verdade, dar sequência ao que a Ana falou do nosso projeto. Numa primeira parte, eu gostava muito de partilhar um pouco mais sobre a nossa história e depois, apesar de estar neste cenário, porque a internet não é tão estável na cozinha, nós vamos de facto falar sobre a cozinha, que é um espaço muito simbólico na minha caminhada, porque foi exatamente por aí que comecei a minha revolução e a minha redução de impacto. Eu começo por me apresentar, já sabem o nome, a Ana já o referiu. O meu nome é Eunice Maia, sou a fundadora da Maria Granel. Não podendo estar, neste momento, não vos podendo mostrar a loja fisicamente, mas trouxe estas imagens para vos poder guiar virtualmente pelo nosso espaço. A Maria Granel é uma mercearia biológica 100% a granel, a primeira mercearia biológica 100% a granel em Portugal. Abrimos as portas em novembro de 2015, no bairro de Alvalade. Começámos com 240 produtos biológicos certificados e hoje temos mais de 2.000 entre alimentos e acessórios para as várias áreas, não só da casa, mas também do nosso dia a dia. Aqui podem ver imagens da nossa segunda loja, que fica em Campo de Ourique, outro bairro aqui em Lisboa. E a ideia nasceu ainda em 2013, na cabeça do meu marido, açoriano, e no meu coração, minhota de Faf. E quando nasceu em 2013, como sonho a dois, a Maria Granel nasceu para homenagear as nossas raízes. Isto porque vimos os dois de pequenos territórios. Tivemos o privilégio de crescer junto da natureza
e a Maria Granel foi desta forma dar conta que estávamos os dois desenraizados, longe das nossas famílias aqui em Lisboa, e foi uma forma de recuperar esse nosso património afetivo e ao mesmo tempo de resgatar uma memória coletiva também, que é esta das mercearias do bairro, que continuam a resistir, do nosso comércio local e, portanto, trazer para o presente e também comprometer com o futuro as nossas antigas mercearias a granel. Eu devo dizer que durante muito tempo a minha vida foi pautada, apesar destas origens ligadas à natureza, durante muito tempo eu perdi-me de mim própria e destas raízes e passei, sobretudo, enquanto estava a estudar e depois quando comecei a trabalhar, passei por uma fase profundamente consumista. Então, chega a ser irónico quando penso hoje numa missão que está precisamente associada à redução do desperdício e à sustentabilidade, quando durante muitos anos a minha vida estava precisamente no polo oposto. E eu devo este despertar à Maria Granel e às pessoas, aos projetos com que me cruzei. A partir de 2013, quando começámos a montar o nosso conceito e a sonhar com a Maria Granel, eu fui sendo confrontada com uma realidade que me era totalmente desconhecida, de que eu não tinha consciência. O primeiro problema com que fui confrontada foi o do desperdício alimentar e depois também, num segundo momento, com a produção de resíduos em Portugal e a percepção também de que dos resíduos que eu própria estava a gerar e que o nosso agregado familiar estava a gerar. E, portanto, foram esses dois primeiros confrontos que fizeram também com que decidíssemos que o nosso conceito tinha uma palavra a dizer e tinha um papel a desempenhar, uma missão a desempenhar, precisamente na luta contra estes dois problemas. Mais do que os números, aquilo que verdadeiramente fez a diferença na minha caminhada e precisamente nesta caminhada de redução de desperdício foi cruzar-me com duas mulheres que com a sua inspiração e o seu exemplo silencioso operaram uma verdadeira revolução na minha vida. E a primeira mulher foi a Bea Johnson, com quem me cruzei através de uma reportagem de forma completamente aleatória na internet, porque eu nunca tinha ouvido falar nem de Bea Johnson, nem do estilo de vida Zero Waste, e cruzei-me nessa reportagem e eu devo precisamente à Bea Johnson esta percepção dos resíduos que geramos e também uma ferramenta muito prática de redução que é precisamente o modelo do ZER, que ela colocou em prática em ambiente familiar, e precisamente esta reflexão que é, sobretudo depois, transformada em ação, de recusar, de reduzir, de reutilizar, cá embaixo na pirâmide, só cá para baixo, reciclar e também compostar. A Bea Johnson começa por influenciar muitíssimo o nosso conceito. É graças a uma imagem muito poderosa nessa reportagem da Bea Johnson a dirigir-se a um supermercado e à zona do granel, que era uma zona marginal, à margem, numa grande superfície, pelo facto de a ter visto cheia de sacos, dentro dos sacos ter visto frascos e depois ter visto, e sempre que me recordo quase em slow motion neste momento, ver a Bea Johnson a pegar numa série de frascos de diferentes tamanhos e a reabastecer-se diretamente dos dispensadores da quantidade de que precisava dos alimentos para a família, esse foi o momento decisivo que inspirou no nosso conceito a possibilidade de dizer às pessoas que podiam reutilizar também os seus recipientes. E eu sei que hoje está amplamente difundido, inclusivamente passa a ser, a partir de julho, de facto uma prática nas superfícies, mas em 2015, se pensarem,
foi uma pequenina revolução. Dizer às pessoas, e vou mostrar-vos, porque essa inscrição está desde o dia 1 nas paredes da nossa loja, dizer às pessoas que não só podem, como são incentivadas, não é? Deixar esse convite de trazerem os seus próprios recipientes. E quando digo os seus próprios recipientes, estou a falar de frascos, de tupperwares, de saquinhos de pano, saquinhos de plástico, saquinhos de papel, de todos os recursos que já têm em casa e de que se podem servir para se reabastecerem. Em 2015 foi algo em contraciclo e, como estava a dizer, revolucionário. Podem ver aqui na imagem do lado esquerdo a reação, embora tenha demorado, porque passaram-se longas semanas até alguém trazer os seus próprios recipientes, mas a verdade é que foi depois uma reação extraordinária de adesão, de entusiasmo. E foi, para mim, extremamente comovente, foi algo mágico, porque foi ver as pessoas não só a trazerem os seus próprios recipientes, mas também depois a terem orgulho de partilhar que o estavam a fazer e que com esse gesto estavam não só a recusar embalagens de uso único, portanto, a prevenir a geração dos seus resíduos, mas estavam também a reabastecer-se da quantidade planificada, da quantidade que percebiam como sendo necessária para depois a confecção das suas refeições. Então, por duas vias, estávamos a atuar e estamos a atuar não só na prevenção da geração de resíduos, mas também na redução de desperdício. Como estava a dizer, as pessoas começaram a partilhar e a mostrar orgulho neste gesto. E para mim é de facto algo mágico e foi algo que marcou o sucesso do nosso conceito, porque transformaram um gesto ecológico, como costumo dizer, num gesto ecológico, porque também é por esta via que chegamos ao coração das pessoas, também por este estímulo estético, cool. Se for uma via para chegarmos ao coração das pessoas, que seja também uma via válida. A Ana falava há pouco de tendência e é tão importante que, tratando-se de tendência, que isso chegue também às pessoas. É uma via para chegarmos às pessoas e para termos cada vez mais pessoas, precisamente, a adotar gestos mais ecológicos. A segunda mulher que transformou a minha vida foi a bióloga marinha Ana Pego, que é autora do projeto educativo ambiental Plásticos Marítimos e também deste livro exatamente com esse nome. Eu conheci a Ana no âmbito de uma exposição e aquilo que mais me inspirou no trabalho da Ana e que veio consolidar também não só o meu percurso pessoal, mas também o conceito da nossa marca, foi precisamente este trabalho de recolha na costa nacional, em Cascais, de lixo marinho e de ressignificação. E essa é uma mensagem também extremamente simbólica, inquietante, urgente e, mais uma vez, transformadora, porque a Ana mostra que este lixo marinho, estes resíduos, que ela ressignifica através da arte, lá está essa mensagem de que o lixo só é lixo se nós assim quisermos. E graças à Ana, como estava a dizer, nós consolidamos a nossa missão e, para além dos alimentos, começámos também a incorporar no nosso portfólio acessórios para o dia a dia, para mostrar às pessoas que já havia alternativas viáveis para precisamente evitar todo o impacto nefasto que o plástico descartável tem nos ecossistemas marinhos. Mas, mais do que isto, e é muito importante para nós, muito mais do que colocar à disposição das pessoas objetos, acessórios mais sustentáveis, a nossa missão passa por mostrar às pessoas que não há nada mais sustentável do que aquilo que nós já temos e cuja vida conseguimos prolongar através da reutilização e também repensando a forma como consumimos e encaramos o que temos. Além da nossa presença física, nós temos também presença digital, temos uma loja online, podem visitar-nos precisamente neste endereço. Tentamos reduzir
o nosso impacto enquanto loja online, para além da loja física, fazendo expedição, reutilizando materiais, portanto, as caixas que nos chegam dos nossos fornecedores são reutilizadas. Por exemplo, pode ter chegado uma caixa com damasco seco, essa caixa depois é reutilizada para enviar uma encomenda. Na zona da Grande Lisboa, nós temos uma colaboração com a GoEasy, que é o nosso parceiro de mobilidade 100% elétrica. No resto do país, não podendo recorrer ainda a esta expedição elétrica, aquilo que fazemos é fazer o cálculo da pegada associada ao transporte e depois neutralizar precisamente essas emissões através do apoio a 2 projetos que nos são muito queridos e que nós admiramos muitíssimo. O projeto Ocean Alive, precisamente de proteção da biodiversidade e de reflorestação marinha, e o projeto de Reflorestar para precisamente apoiar aqui a reflorestação terrestre. Temos também, isto para mostrar que produzimos muito conteúdo e é também um dos nossos objetivos e faz parte da nossa missão, dar às pessoas ferramentas para que possam fazer a mudança na sua vida, quer a partir da loja, quer fora da loja. Então, em todas as plataformas temos muitíssimo conteúdo à disposição, por exemplo, através do nosso podcast, que é um podcast quinzenal, em que contamos com a presença de convidados, especialistas das mais diferentes áreas. Já tivemos precisamente a Susana Fonseca, que nos deu a honra de estar à conversa connosco. Temos também um blog com atualização semanal, em que encontram muitíssimos temas e em que procuramos responder a várias dúvidas, deixamos receitas também. Dinamizamos vários workshops também de diferentes temas. Há um ano lançámos também um livro que é um guia prático de redução de desperdício dentro e fora de casa. Todos os ensinamentos, tudo aquilo que aqui está, desde receitas a dicas, eu de facto devo às pessoas e aos projetos com que me cruzei, e é tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender e que coloquei neste livro. Além desse livro, nós temos também e-books, estes 2 do lado esquerdo, na verdade são um só, são o último, estas 2 imagens pertencem ao último e-book que lançámos em colaboração com a Lavit, da nutricionista Mafalda Almeida, e tem também do lado direito um e-book à vossa disposição de forma gratuita, sobre a introdução ao Zero Waste e como reduzir o nosso desperdício. Nem de propósito estava a falar da nossa nutricionista, da Joana Mendonça, que colabora connosco na produção destes conteúdos e, aliás, muito daquilo que vamos ver agora daqui a pouco em relação à cozinha conta precisamente com a colaboração da Joana. Queria também referir, porque é aquilo que me deixa mais orgulhosa no trabalho que fazemos. Nós temos um programa piloto que está em prática em 2 escolas, no Colégio de Lamas e também na Casa Pia, é um programa educativo ambiental em que acompanhamos estas 2 escolas durante um ano, damos formação à equipa e à comunidade escolar e depois supervisionamos no terreno, precisamente, aqui a nossa comunidade para que haja a redução de desperdício nos mais diferentes setores, precisamente, da escola. Além de trabalharmos com escolas, trabalhamos também com outras empresas, com outras entidades, com as nossas conversas zero, e porque acreditamos que o futuro é feito de colaboração e de cooperação, nós somos também revendedores, trabalhamos lado a lado com centenas de lojas a granel em todo o país, e aproveito para falar também deste webinar que se vai realizar no dia 17 de julho, é um webinar, portanto vai ser um evento totalmente digital e que conta também aqui com o apoio da Zero e com a intervenção, mais uma vez, da Susana Fonseca. O nosso trabalho tentamos que contribua precisamente para a promoção de um consumo mais responsável, mais consciente e também que contribua para a redução do desperdício.
como estávamos a falar logo no início, como a Ana apresentou, e agora entramos na parte com uma vocação mais prática desta nossa conversa, nós vamos estar hoje à volta dos pequenos gestos que todos podemos adotar na cozinha. E essa para nós é uma área central, a área da alimentação, precisamente porque sabemos que metade da biocapacidade da Terra é usada para nos alimentarmos. Então, cada escolha que nós fazemos, a relação que temos com os alimentos, vai também condicionar e vai contribuir também para o nosso impacto. Então, é uma via privilegiada de redução desse mesmo impacto. Ainda na área da alimentação, e vamos falar muito sobre isto precisamente e sobre como mitigar estes dados, as Nações Unidas mostram-nos, e são dados que são de 2011 e que devem estar a ser atualizados, estamos a falar em termos de desperdício alimentar de 1,3 mil milhões de toneladas desperdiçadas por ano. Portanto, alimentos que estão em condições, portanto, alimentos adequados ao consumo humano. No caso de Portugal, e estes são dados do PERDA, do Projeto de Estudo e Reflexão sobre o Desperdício Alimentar, estamos a falar de 1 milhão de toneladas por ano, 17% da produção anual, e isto corresponde a 31,4%, portanto 31,4% de desperdício a ocorrer ao nível do consumidor, ou seja, nas nossas casas, nas nossas cozinhas. E se por um lado isto nos mostra que nós somos parte do problema. Por outro lado, e essa é a forma também como prefiro encarar esta situação, também nos mostra que nós somos parte da solução. E é sobre soluções que vamos hoje falar e vamos centrar-nos precisamente nesta área da cozinha. Vamos falar sobre a despensa, sobre o frigorífico, e para mim é uma área extremamente simbólica porque foi também por lá que começou a minha mudança. O primeiro gesto com impacto e o primeiro convite e o primeiro desafio que deixo é a redução do consumo de produtos de origem animal e apostar no maior consumo de alimentos de origem vegetal. Começar, por exemplo, por uma refeição, depois por um dia na semana, e ir experimentando, testando, porque também se trata aqui muitas vezes de fazer conjugações novas, experiências, com criatividade, ver o que é que podemos combinar e precisamente experimentar. Então, deixar este convite para apostar no maior consumo de alimentos de origem vegetal, frutas, vegetais, cereais, leguminosas, frutos oleaginosos, azeite, e recuperar, no fundo, esta nossa tradição multissecular que é da dieta mediterrânica, que é tão nossa, que é uma dieta saudável, que é sustentável, que tem menor impacto ambiental, apostando aqui no consumo de alimentos sazonais, de alimentos também locais. E quando falamos disto, estamos a falar imediatamente de circuitos agroalimentares muito mais reduzidos, que têm, obviamente, impacto do ponto de vista das emissões. Um passo que talvez pareça muito óbvio e insignificante, mas honestamente, do meu ponto de vista e na minha experiência pessoal, fez toda a diferença. E aqui estou, e já agora faço a ponto com o que acabei de dizer, estou aqui a projetar dois exemplos que foram uma ajuda inestimável na minha vida. Estou a falar de um programa da Vânia Ribeiro, que tem um blog que se chama Made by Choices e que tem também livros no mercado. Eu vou mostrar este que é o meu preferido da Vânia, e a Vânia ajudou muitíssimo precisamente a reduzir o consumo de alimentos de origem animal e a fazê-lo de forma não só divertida, interessante, apelativa e extremamente saborosa. E aquilo que a Vânia me trouxe, para além de receitas deliciosas de base vegetal, foi também esta preocupação com a planificação. Isto fez toda a diferença.
que é fazer uma lista de compras antes de ir às compras e acrescentar quantidades exatas, ou, enfim, pode nem sempre ser possível antecipar quantidades exatas, mas ter uma noção mais próxima daquilo de que vamos precisar para as nossas refeições. Também sei bem, porque por experiência própria, que nem sempre é possível, não conseguimos sempre abrandar e planificar, mas eu sei que quando conseguimos cá em casa fazê-lo, é totalmente diferente, de facto, não só a organização, mas também sentimos imediatamente o impacto em termos de desperdício evitado. Então, aqui fica uma dica que é fazer a lista de compras, tentar incluir quantidades exatas, depois, e aqui também está a diferença, de fazer uma auditoria rigorosa à nossa despensa e ao nosso frigorífico. Tentar perceber, antes de irmos para a lista de compras, o que é que podemos fazer com aquilo que já temos para esgotar primeiro criativamente esses recursos. E posso dizer-vos que aqui em casa é surpreendente, porque alguns dos pratos mais saborosos foram resultado precisamente de combinações assim um pouco inusitadas com os recursos que tínhamos e com os alimentos que estavam nas últimas, no frigorífico e na despensa. Em termos de planeamento também, olhar para aquilo que temos, para as sobras e tentar precisamente, lá está novamente a combinação dos sabores, experimentar e ver o que é que podemos incorporar. Sobraram legumes, fazer uma tortilha. Sobraram leguminosas, tentar fazer aqui hambúrgueres. Pão que é dos elementos que mais desperdiçamos tanta coisa que podemos fazer, desde as nossas tradicionais migas, a sorda, depois podemos também fazer brás de legumes, ir incorporando todas essas sobras e planificar com antecedência essas refeições. No que diz respeito às compras, e há pouco já falámos um bocadinho sobre o granel, mas lá está a insistir aqui em comprar sempre que possível aquilo que é local, que está perto de nós, apoiar também os nossos produtores. E posso confessar-vos, mais uma vez, que na minha vida e na minha caminhada, de facto, fez toda a diferença, por exemplo, receber um cabaz semanal e dessa forma apoiar também um projeto que eu comecei, que eu passei a conhecer como se tratasse da minha família. Comecei a perceber também melhor, por exemplo, o ritmo das estações, como é totalmente diferente quando consumimos, até do ponto de vista do sabor, os alimentos na sua estação. Passei também a perceber muito melhor, e isso de alguma forma fez-me recuperar também em termos de até de memória afetiva, aquilo de que me lembro, porque venho de uma família, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe, de longas gerações de lavradores. E, portanto, receber o cabaz em casa, saber, por exemplo, que por causa de um temporal houve uma colheita que ficou inviabilizada, perceber, por exemplo, que há alimentos que vêm em maior abundância, que vêm com diferentes formatos, tudo isso acaba por nos reconectar também com a terra e valorizar as pessoas, o rosto, as mãos de quem produz, de quem cultiva aquilo que comemos. Portanto, estamos a falar de uma mudança que tem, inevitavelmente, obviamente, impacto ambiental, mas tem também impacto social e impacto económico. Então, aqui insistir na importância de comprarmos localmente. A pandemia mostrou-nos também como precisamos de incentivar precisamente esta resiliência, esta autossuficiência e aproximar-nos do que é local e reconhecer o seu valor. Também, sempre que for possível, comprar biológico, a granel, na quantidade de que precisamos, comprar menos vezes, desculpem, comprar em menos quantidade e comprar mais vezes. E depois deixei aqui algumas imagens só para ajudar no processo e deixo também aqui alguns exemplos, que é ter logo um kit preparado connosco. Os sacos são extremamente práticos porque são dobráveis e maleáveis e ocupam pouco espaço. Nem sempre os frascos são a opção mais viável para o nosso contexto. Por exemplo, quando só conseguimos ir às compras no final de um dia
e vamos de transportes e depois, obviamente, os frascos a chocalhar, enfim, toda uma logística que nem sempre é comportável com o nosso dia a dia, mas, sobretudo, planificar, pensar aqui em soluções de reutilização, usando o que já temos. Se por acaso levarmos os frascos e se for prático para nós, então, e isto vai ser uma realidade em cada vez mais superfícies, já está a acontecer essa revolução, mas temos sistemas aqui que nos permitem, esta é uma dúvida que nos chega muitíssimo, portanto, se levarmos os nossos frascos e mesmo com os sacos, este saco que aqui tenho, por exemplo, tem 20 gramas de tara, portanto, estamos sempre a falar de peso deste objeto, portanto, há sempre hipótese de ou ao balcão ou numa balança destinada na superfície para o efeito de medir, de pesar a tara. Essa tara ou fica registada ou podemos também, com a ajuda de um marcador, isto vai aqui divergir de espaço para espaço, mas podemos também registar no frasco essa tara e depois a tara é descontada ao balcão e, portanto, obviamente só pagamos pelo peso que levamos de produto dentro do frasco. Então, aqui abordar também como é que funciona o granel. Queria deixar-vos aqui com uma nota muito importante. Temos este repositório, que é uma iniciativa conjunta aqui do Lixo Zero Portugal, e onde encontram de norte a sul, em todo o país, ilhas, encontram aqui precisamente referência às lojas, é uma espécie de catálogo digital com as lojas a granel, com as superfícies também com secções a granel e muitas vezes, quando nós damos esta indicação, é impressionante porque as pessoas acabam por descobrir lojas pertinho de si que nem sabiam que existiam. E é uma forma, mais uma vez, de nos aproximarmos também do nosso comércio local, porque muitas vezes as grandes superfícies, de facto, facilitam a escolha porque concentram tudo no mesmo espaço e acabamos por não ter noção que às vezes pertinho da nossa porta há uma pequena loja, um comércio familiar, local, que está pronto para nos acolher e para nos receber e também para nos facilitar a nossa vida. No que diz respeito às compras, aqui um apelo muito importante para, à nossa medida, resgatarmos a fruta, os legumes, os alimentos feios, muitas vezes não correspondem aos padrões estéticos ou ao calibre, mas não deixam de ser igualmente saborosos e nutritivos. Portanto, lembrar que em todo o mundo 1/3 todos os anos da nossa produção de alimentos se perde e, portanto, fazer essas escolhas de forma intencional, de forma bem consciente, é já contribuir também para a redução do desperdício. Então, não julgar pelas aparências os alimentos que nos podem fazer muito felizes e que são igualmente nutritivos, como essa maçã que estava aqui na imagem. Depois, entrando na preparação e na confecção, pode parecer, mais uma vez, um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença ter utensílios adequados, as facas bem afiadas, usar um descascador, se tivermos descascador, dar preferência ao descascador em detrimento da faca, por exemplo, quando estamos a falar de cascas, usar uma escova para alimentos como a que temos na imagem, ou simplesmente ter o cuidado de higienizar para incorporar depois, por exemplo, as cascas, tratando-se de alimentos biológicos, cozinhar também com essas cascas, e uma chamada de atenção, lavar e preparar os alimentos mais perecíveis, portanto que nós já sabemos que correm mais risco de se desperdiçar e de se deteriorar antecipadamente. Começar pelos hortícolas, pelas frutas mais maduros e pelos alimentos que estejam mais próximos do prazo de validade. Já agora uma dica, que é, neste processo de higienização e de preparação, podemos também ter um balde ou um recipiente para ir acumulando a água, por exemplo, do banho, enquanto esperamos que a água aqueça, e depois podemos aproveitar esta água, por exemplo, nesta preparação dos alimentos. E agora vou partilhar convosco uma grande inspiração
No que diz respeito aqui à cozinha sem desperdício, às receitas de base vegetal sem desperdício, de facto, o Max Lamana, que é um jovem chefe talentosíssimo, de ascendência italiana, mas que está em Inglaterra, tem inclusivamente um programa na BBC e tem as suas redes sociais. Recomendo muito, é impossível ficar indiferente e não ter de imediata vontade de colocar em prática todas estas ideias do Max. Então, eu vou passar aqui um pequenino vídeo de 15 segundos, e é isto que o Max faz praticamente todos os dias nas suas redes sociais, em 15 segundos, eu acho que disse minutos, não é? Em 15 segundos de vídeo, mostrar como é tão fácil, tão simples e fica com tão bom aspecto fazer uma refeição em que aproveitamos integralmente os alimentos. Então, aqui o exemplo é o da abóbora, mas podemos depois aplicar a outro. Então, olhem só, a casca da abóbora deu estes chips bem crocantes, o interior fibroso foi transformado em humus com aquele grão de bico, e depois as sementes vão servir aqui de cobertura também bem crocante, a adicionar aqui sabor extra. A propósito desse aproveitamento integral, eu trouxe aqui mais ideias. No caso do alho francês, a rama, e quando recebemos cá em casa, imediatamente preparamos logo a rama. Nós adoramos assar a rama de alho francês, ou então também cozer a vapor, e depois só com um fiozinho de azeite fica excelente. A parte de baixo, portanto, não vou falar da parte branca, que é aquela que nós tradicionalmente já usamos. Posso dizer-vos que durante anos nesta casa sempre se descartou a rama do alho francês, porque de facto eu não tinha essa referência, nunca tinha visto ninguém a aproveitar, e a partir do momento em que vi alguém a aproveitar, imediatamente passei a incorporar também nas nossas refeições. Portanto, acredito muito no poder, de facto, do exemplo das outras pessoas e na inspiração silenciosa. A parte de baixo das raízes é uma parte extremamente crocante, pode assar-se no forno, pode, por exemplo, servir para colocar como topping nas sopas, e estamos a falar, mais uma vez, de partes que normalmente não são consideradas nobres e que são igualmente nutritivas, saborosas, deliciosas. Portanto, para deixar aqui algumas ideias. A rama, e é felizmente cada vez mais vemos cenouras com rama, mas eu lembro-me de ser bem difícil encontrar à venda a cenoura em todo o seu esplendor, com a rama também. E portanto, sempre que virem com rama, por favor, tragam. E a rama é, por exemplo, gostamos imenso de fazer salada e colocar a rama da cenoura, que tem um sabor próximo, por exemplo, da salsa, mesmo crua na salada, adoramos, fica aqui também a sugestão. Podemos fazer pesto, podemos saltear essa rama, fazer um esparregado, incorporar em hambúrgueres, fazer um puré, obviamente colocar também na sopa, fazer caldo. E a casca, mais uma vez, podemos também fazer chips, ficam também crocantes no forno, enfim, várias sugestões aqui. Deixei aqui uma ideia também muito simples, com todas as cascas, com tudo aquilo que não incorporarem nas refeições, fazer aqui um caldo bem saboroso, para depois, portanto, basta cozer, e depois podemos incorporar para dar sabor às nossas refeições. Colocar numa cuvete de gelo, vai ao congelador, depois é extremamente prático. Não estamos a falar de produtos processados como no caso dos caldos de compra,
é muito mais económico, não é? Porque depois também há esta vantagem, estamos a falar não só de impacto do ponto de vista ambiental, mas estamos a falar também de poupança financeira nas nossas casas e no nosso orçamento familiar. Aqui trouxe-vos um bocadinho da nossa tradição açoriana, do lado do meu marido, de São Miguel, que é o aproveitamento das cascas do ananás para fazer infusão. E agora, em tempo de calor, é mesmo muito refrescante e muito saborosa. Portanto, nós cá em casa só usamos mesmo, colocamos as cascas em água a ferver durante 10 minutos. Dá para fazer com essas cascas aí umas 5 produções, portanto estamos a falar à vontade de 5, 6 litros aqui de refresco, depois colocar no frigorífico. Há quem goste de juntar ou canela ou hortelã, enfim, é um ótimo refresco para miúdos, sem necessidade de adicionar açúcar, e é uma boa alternativa, por exemplo, aos refrigerantes. Aqui vem assim uma sugestão a que as pessoas costumam torcer o nariz, mas depois é surpreendente, que é uma ideia também de aproveitamento de cascas de banana. Não sei se já experimentaram, mas aqui é só um exemplo, que há inúmeras receitas com bolo, por exemplo, a aproveitar, pão também, enfim, deixo aqui esta sugestão, que é, só precisam de fazer um refogado e depois adicionar a casca, que vai ser aqui trabalhada com um garfo, quase desfiada, e é também uma ótima alternativa, por exemplo, aqui ao consumo de produtos de origem animal. Aqui também da tradição açoriana, para aproveitar aquela parte que fica entre a casca, a parte verde da melancia e a parte vermelha, este doce, e enfim, estamos a falar que eu acho que é também uma parte profundamente importante, que é resgatar o conhecimento de longas gerações. Estamos a falar de um conhecimento que é ancestral e que nós fomos perdendo também por causa da forma como passámos a consumir, não é? Tudo muito mais rápido, muito mais fácil e também descartável, e acabámos por perder toda esta sabedoria. E acho que é este paradigma que nos traz também esse resgate desses conhecimentos ancestrais, em que tudo se aproveitava. Aqui é uma das minhas sugestões preferidas, que aprendi com a Joana Limão. Se não seguem, por favor, sigam, para aproveitamento de metades de limão, que é fazer um aromatizador caseiro, um ambientador caseiro, e só com ingredientes da despensa que já temos em casa. Então só precisam de preencher a metade do limão com sal e depois podem adicionar umas gotinhas de óleo essencial, de forma muito controlada, e tem aqui de facto um aromatizador para colocar. Podem colocar, por exemplo, para absorver odores no frigorífico, na casa de banho, no final de vida. A parte, só a metade do limão pode ser colocada também na nossa máquina de lavar louça para perfumar. Aqui também um outro convite para aproveitar a água de cozedura das leguminosas, a aquafaba, que depois podemos, por exemplo, bater em castelo e podemos obter aqui um substituto, lá está, feito em casa, de forma muito económica, e pode ser, por exemplo, uma alternativa ao chantilly. Aqui é uma espécie de quadro síntese com várias ideias do que podemos fazer para aproveitar as tais partes ditas menos nobres, e toda uma panóplia de sugestões, caso queiram fotografar para ter, para consultar. E também aqui fica o convite para, e por exemplo aqui em casa não temos jardim nem varanda, portanto o nosso parapeito da janela da cozinha transformou-se numa mini horta e num mini jardim. E é possível germinar e fazer e regenerar. Aliás, daqui a pouco eu já vos vou falar deste alimento, do alho francês, mas podem ver que ele guardado em água já está a regenerar. Então, através precisamente desta técnica, podemos germinar e regenerar estes alimentos e ter uma autêntica mini horta em casa. Deixo-vos também esta inspiração, André Maciel
e o projeto Hortas LX, para podermos ter o nosso próprio alimento em casa e cultivá-lo também em casa. Agora vamos passar para a zona da despensa, porque o acondicionamento é também um aliado decisivo no combate ao desperdício alimentar. Quando regressamos das compras, e no início eu não tinha esta ideia, mas com o tempo percebi como faz, mais uma vez, toda a diferença, perder algum tempo, tirar um bocadinho do nosso tempo para lavar, preparar, guardar, armazenar os alimentos corretamente, quer no frigorífico, quer na despensa. E nós vamos começar pela despensa, e deixo aqui mais um desafio. Uh, para já, a nossa despensa, tenha ela porta de armário ou não, seja aberta, haja um local específico para essa despensa ou não. Importante que esteja sempre esse local limpo, seco, fresco, portanto, convém com regularidade fazer uma limpeza, verificar o estado dos nossos alimentos e manter esta temperatura estável abaixo dos 25 graus. Eu trago um desafio que é uma espécie de querido mudei a despensa, que é olhar para a nossa despensa e tentar organizar todos os alimentos que temos na despensa em frascos. Para isso, a ideia não é de todo, como esta imagem talvez possa indicar, ter tudo bonito, perfeito e igual. A ideia é reutilizar aquilo que já temos, porque de facto não há nada mais sustentável do que aquilo que já temos e que estamos a reutilizar. Então, olhar para os frascos que todos nós já temos em casa, tirar partido dos diferentes formatos, perceber, por exemplo, que aquilo que é mais sensível ou que usamos menos vezes deve estar em frasco mais pequenino e também, sempre que possível, afastado da exposição solar ou afastado, por exemplo, também do vapor do fogão. Estou a falar, por exemplo, das especiarias, ou então quando é algo que nós utilizamos mais vezes e com mais rotação, então passar para frascos maiores e reutilizar. Depois, portanto, lá está, a expectativa não é de todo aqui cultivar uma despensa perfeita. Mostro-vos aqui a realidade cá em casa de muito frasco que está a ser reutilizado. E depois queria deixar também aqui algumas sugestões para poderem tirar o máximo partido aqui dos frascos e organizar a vossa despensa. Para evitar pragas nos produtos mais suscetíveis, uma mesinha antiga com uma folha de louro e cravinho dentro do recipiente em contacto com os alimentos. Para esterilizar os frascos e poder reutilizar, muito simples, 10 minutos no forno a 180 graus e depois já os podemos reutilizar. E para remover rótulos mais teimosos, por exemplo, como este que tenho aqui, também uma dica que costuma funcionar quase sempre é fazer uma pasta com bicarbonato de sódio e com azeite, aplicar no frasco e depois deixar atuar, e depois é mais fácil remover, deixar atuar durante a noite. No dia a seguir já conseguimos reutilizar os frascos. Podemos também organizar a despensa em famílias, e é extremamente útil quando o fazemos, porque em termos de orientação e de acessibilidade nós percebemos melhor onde estão os nossos produtos e eles também são normalmente complementares entre si. Então, organizar a despensa desta forma ajuda-nos a perceber melhor o estado dos alimentos, ajuda-nos a construir aquela lista de compras também de forma muito mais fácil. Percebemos também, por exemplo, aqui em casa eu sei que esta é a quantidade de feijão de que nós precisamos para uma semana, 2 semanas, então na hora de me reabastecer é exatamente este o frasco que eu levo comigo. Depois monitorizamos as quantidades,
a despensa fica mais organizada, mais acessível, mais prática. Queria também mostrar-vos que é possível, através destas, usando canetas próprias para vidro, fazer a legenda, deixar anotações como, por exemplo, a indicação da validade, que também é uma forma, lá está, de combatermos o desperdício. No que diz respeito ao frigorífico, que não é senão uma espécie de despensa refrigerada, mais uma vez, como organizar da melhor forma e, sobretudo, como transformar o frigorífico num aliado e não num depósito ou num armazém, num arquivo morto. Então, primeiro aspecto importante, o que é que fica fora do frigorífico? O abacate, a abóbora, as batatas, alhos, cebolas, portanto, num sítio fresco, escuro, bem ventilado. E nota muito importante, todos estes alimentos que têm a sua taxa de respiração devem ficar organizados individualmente. Vou só mostrar-vos, nós recebemos aqui no cabaz estas caixinhas, então é nestas caixas que reutilizamos, que organizamos precisamente estes alimentos que ficam fora. Também costumo deixar fora as beterrabas, que não estão aqui referidas, e uma nota, até porque estamos na estação, o tomate não colocar nunca no frigorífico, a não ser de facto que ele já corra tanto risco de se desperdiçar, então aí em último recurso colocar, mas caso contrário, estar sempre cá fora. Outra nota, no caso da fruta, obviamente que estamos em tempo quente e, portanto, o frigorífico pode ser um aliado, mas uma nota, no caso da maçã, sempre que colocam perto da maçã outro alimento, ele vai mais rapidamente amadurecer. Então, mais uma vez, frisar a importância de organizar tudo individualmente. Uma outra dica para, por favor, verificarem assim que tenham hipótese, vejam qual é a temperatura a que está regulado quer o frigorífico, quer o vosso congelador. E atenção que estamos a falar de variações que fazem toda a diferença, não só do ponto de vista da eficiência energética, mas também do ponto de vista do combate ao desperdício. Então, no caso do frigorífico, ele deve estar entre os 0 e os 4, 5 graus, e no caso do congelador, entre os menos 15 e os menos 18 graus. Em termos de organização, e agora faço mesmo um desafio, que é, assim que terminemos, verifiquem como é que está organizado o frigorífico em casa e procurem seguir aqui estas indicações de reorganização. Então, nós temos diferentes prateleiras e temos diferentes níveis também, diferentes temperaturas. Então, em cima, no nosso frigorífico, nós devemos colocar a comida que já está pronta a comer, aquilo que já foi cozinhado, as nossas ervas aromáticas devem ficar em água. A ilustração não é a ideal, não consegui encontrar uma que mostrasse tudo, mas vou dar-vos já alguns exemplos. Então, tudo o que é mais sensível, por exemplo, os frutos vermelhos, as ervas aromáticas, em cima, níveis superiores do frigorífico. No caso dos frutos vermelhos, tentar colocar num nível só, portanto, numa base só. Estamos a falar sempre também de ter o cuidado de ter recipientes próprios e sempre tudo individualmente organizado. Por exemplo, agora os morangos, ter um recipiente e eles estarem só numa camada, muito, muito importante. No caso das ervas aromáticas, em água e na camada superior do frigorífico. Na parte intermédia, laticínios, carne, peixe, se consumirem, portanto, acima da prateleira de vegetais, onde é mais fresco, e aquilo também que queremos descongelar, também fica aí a descongelar. Na parte inferior, que até normalmente corresponde a gavetas, é a nossa parte fresquinha, então vamos guardar também sempre separados fruta e legumes. Muito, muito importante. Aqui a nossa porta, que é a área do frigorífico, está mais sujeita a movimentos mais bruscos e também a flutuações de temperatura pela abertura, pelo fechamento, então ter o cuidado de deixar aí
apenas aquilo que está mais estável e que está devidamente acondicionado, molhos, condimentos, água, sumos, pacotes, garrafas, portanto, produtos mais estáveis, é a zona mais quente, também mais sujeita a flutuações, é aí que fica. Reparem que, apesar de haver alguns frigoríficos que trazem no próprio equipamento uma espécie de suporte para ovos, eles não devem nunca ficar na porta, precisamente por este motivo, flutuação em termos de temperatura, variação em termos de temperatura e também em termos de movimentos. Eles podem ficar cá fora ou então dentro do frigorífico, naquela parte intermédia. E agora vou mostrar só os exemplos que mudaram por completo a vida dos alimentos cá em casa. E assim, a principal revolução aconteceu, não sei se acontece o mesmo convosco aí em casa, mas aquilo que nós mais desperdiçávamos aqui era essencialmente a alface, a rúcula, os espinafres, portanto tínhamos aqui uma grande luta com tudo o que era folha verde, porque rapidamente murchava, reduzia o seu tamanho e acabávamos por desperdiçar muito. Então, uma medida que adotei, e aquilo que vou partilhar aqui, eu aprendi numa página que queria também deixar e queria também referir, porque a partir desse momento eu passei de facto a notar maior longevidade e os alimentos de facto a resistir durante mais tempo e em bom estado, adequados para consumo. E a minha fonte foi o site dos produtores biológicos na Califórnia. E agora passou-me o nome, peço desculpa, mas foi a partir daí precisamente porque não há ninguém melhor do que os próprios agricultores para nos dizerem como conservar e como usar os alimentos. E queria mostrar-vos o caso desta alface que chegou no cabaz da semana passada. E, portanto, é uma técnica que podemos utilizar com todos os alimentos assim, portanto, com folha verde, estou a falar da alface, estou a falar da rúcula, estou a falar dos espinafres, e reparem que é simplesmente ter um pano que passamos por água, portanto, que umedecemos muito bem. Depois envolvemos com esse pano as nossas folhas verdes e ter o cuidado depois de colocar dentro de um recipiente fechado. Garantidamente estamos a falar de 1 a 2 semanas de vida em bom estado. E isto dá, volto a dizer, para a alface, para a rúcula, para espinafres, para tudo o que é rama. Falávamos há pouco do alho francês, da rama da cenoura, rama de beterraba, então é uma forma de acondicionarmos e de prolongarmos a vida dos alimentos. Tenho agora um jogo muito rápido para fazerem desse lado. Tem aqui vários alimentos projetados e vou pedir que pensem como é que os arrumam agora, depois destas dicas de que estivemos a falar, como é que os arrumam adequadamente no frigorífico. Então, há alguns segundos para irem distribuindo aqui mentalmente os alimentos pelas diferentes prateleiras e pelos diferentes níveis. E vou projetar agora aqui a solução desta pergunta. E cá está, as nossas ervas aromáticas no topo. Aqui não dá para ver como é que estão acondicionadas, mas seria sempre num recipiente com água. A mesma coisa, não só com as ervas aromáticas, vou mostrar-vos também aqui o alho francês, os espargos ficam também em água, ok? Portanto, ervas aromáticas, frutos vermelhos, tudo o que for mais sensível, digamos assim, mais para cima, aquilo que já está cozinhado também nas prateleiras superiores. Depois, laticínios, os ovos, a carne, o peixe, prateleiras intermédias, e mais para baixo temos fruta, hortícolas, portanto fica tudo ali. Atenção que os espargos ficam também em água, e depois do lado direito aquilo que deixamos fora do frigorífico.
Outra dica muito importante, tudo aquilo que chega em primeiro lugar, colocar também de forma a que saia, portanto, primeiro a entrar, primeiro a sair. Cá em casa usamos uma taça vermelha para chamar a atenção, para colocar tudo aquilo que corre risco de vida, e também uma nota muito importante, tudo aquilo que tem a indicação consumir de preferência até, significa que nós ainda podemos consumir após esse prazo, desde que esteja tudo em bom estado e, portanto, verificar, olhar e provar, perceber se está em condições de ser ingerido. Queria deixar também, e é mesmo o último gesto de mudança, aqui algumas ideias para apoiarmos projetos de combate ao desperdício, ao mesmo tempo apoiarmos os nossos comerciantes e também combatermos precisamente o descarte destes alimentos que de outra forma seria irremediável. Então deixo aqui algumas destas aplicações e destes projetos que também nos ajudam a poupar e que nos dão acesso a alimentos a refeições bastante mais económicas. E eram estes os gestos que queria partilhar. Bom, eu devo dizer que depois disto eu fiquei com a maioria das minhas perguntas com resposta, o que é excelente, devo dizer. No entanto, eu sei que já percebemos que todos os pequenos passos, a organização, o cuidado com as compras, o local, o nacional, o biológico, enfim, eu acho que isso ficou tudo dentro da apresentação, de maneira que eu vou incidir as minhas perguntas sobre um assunto ligeiramente diferente. O que é que custa começar um processo destes? Porque assim, isto não é um projeto fácil de certeza absoluta, para já porque é diferente. Tudo o que é diferente, que não encaixa nos padrões, tem de certeza um custo em termos burocráticos, até mesmo de as coisas mais simples tornam-se mais difíceis porque não encaixam no padrão, basicamente. Quais são as dificuldades de uma pessoa que faz um projeto destes de raiz? Eu diria que há sim grandes desafios que depois de ultrapassados ou se ultrapassados, depois se transformam em pequeninas vitórias e, sobretudo, em aprendizagens. No nosso caso, o primeiro grande desafio, e nós tivemos muita sorte, porque sempre tivemos connosco pessoas muito experientes da área do biológico e também do granel, mas o primeiro grande desafio foi encontrar fornecedores que na altura, estamos a falar em 2013 e 2015, estavam essencialmente preparados para um mercado de embalagens e de embalagens de dimensões reduzidas. E, portanto, ouvimos no início, obviamente, até porque o projeto ainda não existia, não tinha corpo, ouvimos muitos nãos, mas também ouvimos muita gente a dizer sim e gente que acreditou em nós e que continua connosco, e essa é uma área muito importante para nós, que é apoiar também os produtores nacionais. Nós temos neste momento 72% de produtores e fornecedores nacionais, mas é uma percentagem que nós queremos constantemente elevar. Depois, a outra grande dificuldade, eu devo dizer, e também por isso estamos a organizar este webinar do dia 17, é sobretudo o fator regulação. E aí deixem-me manifestar a minha profunda frustração, porque desde 2013 que nós fomos acompanhando projetos pioneiros noutros países da Europa, sobretudo Inglaterra, Alemanha. Tivemos a sorte o privilégio de falar com as fundadoras, curiosamente eram todas mulheres, de lojas Zero Waste, e lá está com esta dimensão do granel. E ainda há pouco tempo, em 2018, na sequência do Decreto-Lei 157 de 2017, da proibição da venda a granel de arroz e da imposição da venda pré-embalada do arroz, nós entramos em contacto com estas várias lojas e também, obviamente, em território nacional,
e é uma frustração terrível, porque estamos a falar não só do arroz que está na base da alimentação dos portugueses e das famílias também em geral na Europa, e portanto dar conta que estão a regular e a impor a pré-embalagem de um alimento que faz parte das nossas vidas e da nossa alimentação, como por outro lado dar conta que é uma medida que está em absoluto contraciclo com aquilo que o próprio governo está a fazer de forma alinhada com o espírito da própria legislação europeia e das diretivas europeias em relação ao plástico descartável e, portanto, para nós não faz qualquer sentido, de facto, e quem fala do arroz fala de outras áreas e de outros obstáculos, nomeadamente na cosmética, enfim, uma série de entradas. Eu esse conheço porque já participei em vários workshops, eu faço a minha própria cosmética em casa. Uau! Foi a primeira, vá lá, eu entrei por aí primeiro. E sei que, por exemplo, o projeto da Biovó, em que ela batalhou muito para conseguir que as legalizações todas junto à Infarmed e junto das autoridades, que tivesse tudo. E não é fácil, é caro e passa por tantas etapas que qualquer projeto que seja pequeno, que não tenha dimensão e sobretudo que não tenha... As pessoas desistem porque não é fácil. É como se as leis fossem feitas para mostrar que se quer fazer e depois a regulamentação em si é feita para que as pessoas desistam. Isto é um bocadinho contrassenso, porque a política, os políticos em geral, e quando eu digo os políticos, digo toda a classe dirigente, todas as pessoas que estão nos governos, à frente dos vários organismos, etc., falam que as metas têm que ser atingidas e que nós temos que ir neste sentido, etc., mas depois toda a regulamentação, todas as taxas e mais taxas e mais impostos daqui, impostos de lá, são feitos para grandes empresas e para empresas com uma... Enfim, o que é que nós podemos fazer? Estes projetos associarem-se, fazerem força, fazerem escala? Eu ia dizer que eu acho que há aqui duas respostas e dar também o vosso exemplo, essa voz muito ativa e ativista no terreno e precisamente a pressionar, a comunicar, a sensibilizar. E depois também ia dizer que, apesar desta regulação, que é fortemente restritiva no caso português, há também claros sinais de mudança e que são inequivocamente fruto da voz cada vez mais audível e mais exigente dos nossos consumidores. E basta olhar para as superfícies que se estão a adaptar, a aumentar, por exemplo, as secções de granel. Basta olhar também para estas diretivas e para este decreto-lei mais recente que vem precisamente aqui forçar as superfícies a colocar em prática e a permitir a reutilização de contentores. Tudo isto é fruto da luta e da voz dos consumidores e também, de facto, diria, da colaboração entre os diferentes projetos. E acho que a força é exatamente aí que reside. Colaboração, cooperação e exigir, exigir, fazer essa... Eu, por acaso, tenho o meu caso pessoal, que eu durante anos, nas grandes superfícies, protestei porque me punham as coisas obrigatoriamente em sacos, porque não tinham de colar a etiqueta. Eu levava os sacos e eles não queriam colar a etiqueta no saco, queriam colar no saco de plástico, no saco de pano não era aceitável. Foram anos a protestar e a tentar mudar. É muito difícil, muitas vezes, porque as coisas estão padronizadas de uma certa maneira, os conceitos estão introduzidos e as pessoas não saem dali, é muito difícil. Eu julgo que, efetivamente, a voz do consumidor tem tido muito efeito
tem tido muito peso. Tem Tem. tido muito peso na mudança, mas É, efetivamente estes projetos e a união que os projetos agora começam a ter, e as pessoas, a colaboração que este tipo de projetos começa a ter, eu suponho que também haverá aí alguma diferenciação. não tenho a menor dúvida. Eu queria dizer, em relação a esse exemplo, que acredito que não é de todo, muitas vezes, por má vontade. Não, E já assisti, e queria muito dar também esse exemplo, evocar esse exemplo, porque acho que é um exemplo extraordinário. Muitas vezes, seja superfícies, seja loja, o poder inaugural que tem o gesto de alguém que leva os seus próprios sacos. Obviamente, isso hoje é cada vez mais comum, mas lembro perfeitamente de não só o fazer, mas também assistir e às conversas que aconteciam só a propósito daquele gesto. E é, sem sombra de dúvida, uma conversa que é de construção e que é inaugural, porque muitas vezes do outro lado está alguém que nunca tinha sequer pensado nisso, e eu estou à vontade, por exemplo, porque, como disse no início, eu venho de um paradigma de absoluto consumismo, não pensava no impacto que os meus gestos e que o meu consumo tinham, e lá está, é muito importante quando as pessoas adotam os gestos, comunicam esses gestos e ajudam os outros à sua volta a fazer essa mudança. E aquela frase de Anne-Marie Bonneau, eu acho que sintetiza perfeitamente isso. Nós não precisamos de uma mão cheia de gente ou de uma mão cheia de ambientalistas perfeitos. Nós precisamos mais do que nunca, em todo o mundo, é de muita milhões de gente. ambientalistas imperfeitos, de gente a tentar fazer a mudança, muitas vezes a fracassar, mas a tentar e a começar, sem sombra de Até dúvida. porque normalmente uma mudança radical não funciona tão bem como pequenas mudanças no dia a dia. Eu comecei por um lado, primeiro os sacos, depois os cosméticos, depois os produtos de higiene pessoal, isto é pouco a pouco a pessoa pode ir fazendo as mudanças. Depois de elas se instalarem, nós nos habituarmos, já não muda, já não volta E atrás. achei muito especial a Ana. Por exemplo, a Ana começou pela parte da cosmética. Eu comecei pela forma como me alimentava e como me reabastecia. E eu acredito muitíssimo que cada um de nós tem em si o caminho da sustentabilidade. E muitas vezes basta ouvir, e falo por mim mais uma vez, em mim a mudança aconteceu por mérito de me ter cruzado com outras pessoas, com estas duas mulheres que me inspiraram muitíssimo, mas isto para dizer que acho que devemos sempre ouvir o nosso contexto e ouvir também o nosso coração, porque muitas vezes já está dentro de nós aquele impulso, nós já sabemos, temos esta curiosidade ou esta vontade de mudar algo na nossa vida, no nosso dia a dia. E acho que faz todo sentido ouvir essa voz interior e começar por aí, experimentar por aí, de acordo com o nosso contexto. Arranjar a nossa Sim, solução dentro do nosso exatamente, contexto, dentro do nosso basicamente. Sim, contexto. Tal e acho que sim. Bom, nós já estamos a ultrapassar bastante o tempo, mas pronto, a conversa era interessante para continuar. Eu agradeço imenso, Eunice, a sua colaboração. Desejo que o seu projeto continue o sucesso que é. muito obrigada. E, sobretudo, espero que haja muitos mais projetos como a Maria Granel, Também, noutros contextos, exatamente. além do seu, que, para que haja escala, para que nós possamos fazer efetivamente uma Sim, diferença. sem dúvida. Muito Muito obrigada a obrigada. todos. Foi mais um workshop da Zero. Boa tarde a todos e obrigada por nos terem acompanhado.